pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma função relativamente nova do CSS que vai permitir que a gente trabalhe com fontes totalmente responsivas sem precisar do uso de media queries. E essa função se chama Clamp. Ela faz parte de uma atualização que adicionou as funções min e max. Para quem utiliza Flexbox provavelmente já está acostumado com esses nomes. E o Clamp já não é tão conhecido assim, mas ele adiciona muita funcionalidade, muito fácil na questão de textos para o CSS. Então aqui, o que eu tenho aqui de teste é um H1, um H3 e 2 parágrafos. Um parágrafo simples aqui, né? Ele é bem pequeno, e um parágrafo grande para a gente ver essas mudanças. Então, o que que acontece? A função ela é bem simples. Eu vou tirar aqui e ele vai automaticamente mudar. A mudança foi bem sutil, mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Até porque eu só coloquei no body como um todo, então eu não fiz uma função diferente para cada tipo de tag aqui de texto. Então, o que acontece com a Clamp é que, em vez de você definir um tamanho definido, né, um tamanho hard-coded, e depois fazer cálculos com ele, o que ele faz é definir 3 tipos de valores para o seu elemento. O primeiro é o valor mínimo, o último é o valor máximo, então mínimo, máximo, e o valor ideal, digamos assim. O valor que você prefere, né? Então aqui o que acontece é que quando eu puxo para diminuir meu espaço, o mínimo que eu tenho é esse 1 rem aqui. Então esse 1 rem, que equivale a, se eu não me engano, 16 pixels, se eu definisse isso, na verdade, então aqui ele vai pegar esse 1 rem e vai colocar em relação a cada elemento. Mas se eu for aumentando, ele vai aumentando comigo até chegar ao meu último valor, que é o valor final, né? Que é o valor máximo. Então eu vou diminuir um pouquinho para não ficar tão ruim de ver. Então ele aumentou até aqui, né? E esse valor do meio é o 2.5 viewport. E só um adendo, se você nunca viu esse tipo de valor para font size, eu vou tirar aqui, você pode usar viewport 10 viewport. Então ele vai ficar extremamente grande, baseado na viewport, né, da minha tela. Então, em vez de ser aqui 10, eu tô trabalhando com 1. 1 é esse tamanho extremamente pequeno, que é o tamanho que as páginas são lidas se elas não forem responsivas, né? Então, eu coloquei como um valor de meu preferido sendo esse. Esse já é um valor que eu consigo ler, mas para que eu queira usar um valor responsivo, eu não vou definir um valor único, e sim vários. E eu não preciso de nada além dessa única linha para trabalhar com essas fontes totalmente responsivas. Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, porque vocês também podem usar contas matemáticas, vocês podem ver esse post do CSS Tricks, que eles sempre explicam algumas coisas muito bem. Aqui eles estão trazendo exemplos com imagens, aqui eles estão mostrando o cálculo por trás dessa função, e eles estão recriando esse cálculo com JavaScript. Então, eu não sei o quão necessário isso é, mas... Ah, não, eles só estão mostrando aqui. Tá. De qualquer forma, eles mostraram como que você chega nesse tipo de valor com os cálculos matemáticos, né? Aqui eles chamaram esse tipo de função como Linear Interpolation. Então, é literalmente isso. Você pega dois pontos de informação e você tenta achar
o meio deles. E é isso que essa função está tentando fazer, e é por isso que fica tão fluido. Então, se vocês querem saber mais, eu vou linkar esse artigo aqui no post. E também o do Mozilla, que eles explicam um pouco mais. Eu tirei um dos exemplos diretamente daqui. Os outros exemplos, eles são um pouco mais grotescos, ficam um pouco grandes para colocar lá dentro do CodePen. E esse último é só exagerado mesmo, para a gente ver essa diferença do viewport. E eles vão dar todas as explicações e como que chegaram aos cálculos e exemplos e tudo mais. Então, se vocês querem saber, eu vou deixar esses dois links na descrição. E por último, mas não menos importante, você tem aqui o site do Can I Use, que vai nos dizer o quanto de suporte essa função tem, se eu realmente consigo utilizar e todo mundo vai receber essa informação, esse novo tipo de conteúdo. E a resposta é que não é 100% aceitado ainda. Tem alguns navegadores que não aceitam de jeito nenhum, nem mesmo oferecem suporte parcial. Então, como o Can I Use funciona, é que ele bota uma legenda aqui, que verde significa tem suporte, vermelho sem suporte, amarelo suporte parcial, e o cinza é que eles não definiram ainda, eles não sabem sobre esse suporte. Então aqui ele me deu informação sobre as funções matemáticas dentro do CSS, incluindo o clamp, que em geral foi um pouquinho mais alto, mas acredito que eles não estavam colocando especificamente o clamp. E então aqui a gente tem uma informação um pouco mais precisa. E essa informação nos diz que ou os navegadores estão com suporte 100% ou eles não estão. E isso quer dizer que vai demorar um pouquinho para que seja possível utilizar em todos os projetos, né? Aqui tem uma porcentagem de 79%, um pouco menos de 80% do uso global, né? Então eu acho que seria muito mais interessante esperar isso aumentar um pouco, talvez chegar a 85%, mas já é algo que vocês podem começar a testar para projetos pequenos, projetos onde vocês precisam de algum tipo de resposta rápida, porque é muito incrível o tipo de poder que a gente está tendo com o CSS. Coisas que a gente antes precisava fazer contas totalmente diferentes em cada dispositivo, hoje nós temos funções que fazem tudo em uma linha só. Então, essa mudança que as pessoas têm pedido muito no CSS como um todo, na linguagem, eu acho que ela já está chegando, mas a gente também precisa dessa ajuda dos navegadores. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido informativo, que vocês tenham gostado da função clamp. Eu adorei, porque ela fica muito mais fluida do que uma media query, né? E não se esqueçam de dar aquele like no vídeo para me ajudar aqui no canal, tá?